Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa Escola da Fé. Esse programa já é muito antigo aqui na TV Canção Nova, tem mais de 25 anos e tem o objetivo de levar até você aquilo que está no coração da igreja, aquilo que o Espírito Santo há 2000 anos vem colocando no coração da igreja. Porque Jesus na Santa Ceia, não sei se você já reparou, Jesus disse para os apóstolos o seguinte, está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus disse para os apóstolos assim: eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era Santa Ceia, né? Mas, quando vier o Paráclito, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Essa promessa é fundamental. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso que a nossa fé tem 2000 anos e nunca mudou nada. Os sacramentos são os mesmos, a moral católica é a mesma, o credo é o mesmo, ok? Porque é divino. Então, esta é a nossa esperança. É isso que a Escola da Fé quer trazer até você. Isso que o Espírito Santo foi ensinando para a igreja, pelos papas, pelos bispos, pelos santos, pelos doutores, pelos mártires. Não é? Que beleza. Vamos começar rezando como a gente faz, pedindo a Deus a graça e a bênção para fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre cada um de nós o vosso Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos assista com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre o sétimo sacramento. Nós estudamos em várias aulas os 7 sacramentos da igreja. Hoje vamos estudar o último, o sacramento da unção dos enfermos. Muito importante. O sacramento para os enfermos. Não é o sacramento para a pessoa morrer, não, é para curar a pessoa. Se já estiver na hora da morte da pessoa, Deus prepara para a morte, né? Mas vamos ouvir o que a igreja nos ensina. Antes eu quero só mostrar o livro que tem todos os nossos sacramentos, né? Aqui, esse livro para entender os 7 sacramentos. Todas essas aulas que eu dei aqui, você pode depois acompanhar aqui cada um dos 7 sacramentos. E eu quero mostrar também agora esse devocionário, mais um devocionário que a Canção Nova preparou, devocionário da Santa Cruz, né? Porque a cruz é o nosso símbolo, né? São Francisco dizia: nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pela cruz o mundo foi salvo, foi redimido. Então aí nós temos um devocionário com orações à Santa Cruz e outras orientações sobre a cruz, essa cruz, né, que foi roubada lá da Terra Santa, depois foi reencontrada. Por que nós celebramos, né, a exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro? Tudo explicadinho aqui. Muito bem, vamos aqui então começar a nossa conversa sobre o sacramento da unção dos enfermos. Pode passar aí. Então, Jesus sempre teve um carinho muito especial com os doentes. Isso a gente nota nos evangelhos, né? Curou os leprosos, curou cegos, curou paralíticos, ressuscitou mortos, né? E a igreja, então, pelo sacramento da unção dos enfermos, tem o mesmo sentimento de Cristo. Aquela misericórdia que o Cristo tinha, né, com os enfermos, a igreja tem também.
A igreja quer socorrer os seus filhos, principalmente, como dizia o Papa João Paulo II, o doente é o pobre dos pobres, né? Porque está sofrendo, né? Vamos ver. O Concílio de Trento, aquele concílio que foi realizado logo depois da Reforma Protestante de Lutero, né? Que foi um concílio que demorou 18 anos. Começou em 1545, terminou em 1563. Porque a igreja foi rever tudo, né? Porque Lutero defendeu 95 teses contra a doutrina católica. Então a igreja reviu tudo, mas não mudou nada. E o Concílio de Trento confirmou todos os sacramentos e confirmou o sacramento da unção dos enfermos, né? Como está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 12 e 13, expeliam numerosos demônios, né? Ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Está aqui, ó, a base bíblica evangélica do sacramento da unção dos enfermos. Os apóstolos que Jesus enviou, né? Eles expeliam os numerosos demônios, faziam o exorcismo usando o óleo, né? Ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam, né? E depois foi promulgado também por São Tiago. Na carta de São Tiago, no capítulo 5, ele fala da unção dos enfermos, tá? Ele vai dizer aí, olha, bom, aqui primeiro, eu vou colocar aqui a citação do Concílio de Trento, na 14ª sessão, a doutrina de sacramento extreme uncionis, né? Antigamente se chamava extrema unção. O Concílio Vaticano II mudou esse nome, porque extrema unção dá a impressão que é a última unção, a última bênção. Não, a unção dos enfermos não é despedir a pessoa para a morte, é curar a pessoa, né? Às vezes, está na hora da partida, então Deus prepara a pessoa, né? Muito bem, então, disse lá o Concílio de Trento, esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor. Olha, isso foi lá em 1500 e pouco, como um sacramento do Novo Testamento, verdadeira e propriamente dito, notado no Evangelho de São Marcos, que nós já mostrei antes, né? Mas recomendado aos fiéis e promulgado também por São Tiago na carta dele, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Na carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, São Tiago fala da unção dos enfermos, né? Então, São Tiago diz assim, olha, está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, ou seja, os sacerdotes. Não pode ser ministrado pelo diácono, tem que ser o sacerdote. Chame os presbíteros da igreja. E eles façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então ele fala aqui, o enfermo, né? A oração da fé salvará o enfermo. Olha que bonito, né? A oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o restabelecerá. Bem claro, não é para matar, é para curar, né? Se ele cometeu pecados, seriam perdoados. Olha que interessante. É claro que a igreja ensina que o perdão dos pecados deve ser dado pela confissão. Mas às vezes o doente está numa situação que ele não tem nem condição de confessar. Alguém, por exemplo, que sofreu um AVC, por exemplo, né? Perde o sentido, não tem condição de confessar, então recebe a unção, e a unção perdoa os seus pecados. Agora é preciso que esse doente, ele no seu estado de vida normal, ele tenha fé, ele tenha tido fé, ele queira, né, receber essas graças da igreja, entendeu? Muito bem, está lá em São Tiago, capítulo 5, versículo 14. A igreja ensina o seguinte, lá na Lumen Gentium, no item 11 da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II. A Lumen Gentium é aquele documento do Concílio Vaticano II, belíssimo, sobre a igreja. Aliás, todos os 16 documentos do Concílio Vaticano II são maravilhosos. Eu não entendo algumas pessoas que falam mal do Concílio Vaticano II. Não, que o Concílio Vaticano II abriu a porta da igreja para o comunismo. Nada disso. Houve, infelizmente, interpretações erradas, maliciosas do Concílio Vaticano II. Mas quem já leu os 16 documentos do Concílio Vaticano II, é uma preciosidade. O Papa João Paulo II dizia, foi a primavera da igreja.
E Bento XVI disse que nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Ou seja, nós não estudamos direito o Concílio Vaticano II. Muito bem, então a Lumen Gentium número 1 diz assim: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, dos sacerdotes, a igreja toda, olha, veja bem, a igreja toda, entrega os doentes aos cuidados do Senhor glorificado. Olha que bonito. O ministro rezando pelo enfermo, mas a igreja toda que naquela hora, entrega o enfermo ao Senhor. Bonito, né? Para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Então, a unção, né? Ela é ministrada ao enfermo e ela convida o enfermo a juntar o sofrimento dele com o sofrimento de Cristo. Naquilo que São Paulo diz, né? Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo diz assim: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. É muito importante entender isso. E isso é muito bonito. O Cristo quis contar conosco para salvar o mundo. Ele não quis descer aqui na terra e salvar o mundo sozinho, não. Ele chamou 12 apóstolos. Além dos 12 apóstolos, ele chamou aqueles 72 discípulos que ele enviou 2 a 2. Não é? Ele sofreu a paixão pela igreja, mas essa paixão não está completa ainda. Não, São Paulo diz: eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Sabe, então o cristão que entendeu isto, ele junta o seu sofrimento naquele cálice da missa, que é o cálice do sangue de Cristo. Aquela gotinha d'água que o sacerdote coloca ali no cálice de vinho, representa o quê? A sua dor, o seu sofrimento, unido ao sofrimento de Cristo. E olha que coisa bonita, aquela gota d'água que se transforma em vinho, porque ela não fica inteira ali no vinho, não, ela se dissolve no vinho. Então o seu sofrimento, a sua dor oferecida a Cristo, a sua aflição, suas lutas, seu suor derramado, é aquilo ali. Sabe, quando o padre colocar aquela gotinha de água no vinho, na missa, diga para o Senhor: Senhor, aí eu coloco o meu sofrimento, a minha luta, a minha dor, as minhas perdas, entende? E tudo isso vai ser oferecido ao Pai, né? Por isso que na oração eucarística, eu acho que é número 5, tem uma expressão que o povo diz assim, né? Fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Ou seja, nós somos uma oferenda junto com a oferenda do Cristo ao Pai, porque isso é o corpo de Cristo. Cristo a cabeça, nós os membros. Entende? Então a igreja convida na unção dos enfermos, o enfermo que sofre, que está doente, ele vai receber a unção, a graça, o perdão, a paz, para que ele junte o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Sabe, só o cristão sofre com sentido, eu diria com galhardia. Só o cristão não desperdiça o seu sofrimento, porque ele sabe que o sofrimento dele é salvífico. Vamos lá. Na tradição litúrgica da igreja, tanto lá no Oriente, né, como também no Ocidente, constam desde a antiguidade, interessante isso aqui, testemunhos de unções dos enfermos praticadas com óleo bento. É muito antigo na igreja. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Antigamente era dada mais aos agonizantes. Por causa disso, recebeu o nome de extrema unção, né? Apesar desta evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde, se tal convier a sua salvação, se for da vontade de Deus, né? Porque, sabe, Deus sabe a melhor hora para levar a gente, sabe? Então, quando Deus diz: não, está na hora, vai, é melhor que vá, porque se o Senhor acha que é a melhor hora, você vai ganhar o céu. E se de repente você voltar e perder o céu, não.
Então Deus sabe a melhor hora. Agora, o que eu já falei, o Concílio Vaticano II, né, clareou mais, não é para só despedir a pessoa na morte, não, também para curar. Vamos lá. A Constituição Apostólica Sacram Unctionem Infirmorum, que é de 30 de novembro de 1972, seguindo o Concílio Vaticano II, o concílio terminou em 65. Essa Constituição é de 72, não depois do concílio. Estabeleceu que, doravante no rito romano, se observe o seguinte. Então, o que é observado agora pela Igreja da Unção dos Enfermos, de acordo com essa Constituição? O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte, nas mãos, né, com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez. Então é isso que o padre faz, está lá no cânon 847 do Código de Direito Canônico da Igreja. Por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, olha aí o perdão dos pecados, para que, liberto de teus pecados, Ele te salve e em sua bondade alivie o seu sofrimento. Então, aliviar o sofrimento e também perdoar os pecados. Está lá no Código de Direito Canônico, cânon 847. E também na Constituição Apostólica sobre né, a unção que eu já citei antes. Bom, de que forma atua a unção dos enfermos? O efeito, né, da unção dos enfermos. Vamos ver. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1531, diz o seguinte: o essencial da celebração deste sacramento consiste na unção da fronte e das mãos do doente, no rito romano, ou de outras partes no rito oriental. O rito oriental, ele unge também os pés, outras partes, né? Unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial deste sacramento. Então, é isso que diz o Catecismo. O que mais? Ele ainda explica mais alguma coisa importante para nós. Vamos ver. No parágrafo seguinte, 1532, ele diz: a graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos. Então, os efeitos agora da unção dos enfermos. Primeiro, a união do doente com a paixão de Cristo, aquilo que eu já falei, né? Para o seu bem e o bem de toda a igreja, para o bem dele, porque quando ele se une à paixão de Cristo, ele se salva, e para o bem da igreja, porque o sofrimento dele passa a ser salvífico para toda a igreja. Segundo, o reconforto. A unção traz a paz, né? E a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. A velhice, de certa forma, é uma doença. Não uma doença como uma infecção tal, mas a fraqueza da velhice, né? Muitas vezes o velho já não consegue nem andar mais. Então, também a velhice, né, é um tipo de preocupação que a igreja sempre teve. Vamos lá. Terceiro, o perdão dos pecados, que eu já falei, né? Se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência. Então, veja, se o doente pode se confessar, confesse com o padre. Só se ele não tiver condição, aí ele pode confessar e depois receber a unção. Mas ele deve receber só a unção se ele não puder se confessar. O estado de saúde dele não permite a confissão. Quarto, o restabelecimento da saúde, se isto convier à salvação dele. Se Deus achar que é por bem da salvação dele, então Deus pode curar. E muita gente é curada com a unção dos enfermos. Tá? Olha, eu conheci uma pessoa há pouco tempo, esse ano. Essa pessoa, ela teve uma parada cardíaca que os médicos ali, massageando o coração, já iam desistir. Mas ela tinha recebido a unção dos enfermos. Ela voltou à vida. E está aí, viva, até trabalhando. Quando chegou 13 minutos, eu sei que é uma pessoa
que eu acompanhei, quando chegou de 13 minutos de massagem cardíacas, né? Alguém falou para um médico, alguém da família, falou: doutor, pode desistir, ela não vai voltar. Não, eu tenho que cumprir um protocolo que manda fazer durante 15 minutos. E a moça voltou. E está viva. Tinha recebido a unção dos enfermos. Bom, depois também, 5, a preparação para a passagem para a vida eterna. Se está na hora da pessoa ir para Deus, se Deus acha que aquela é a melhor hora que ela vai ganhar o céu, ou mesmo tendo que, não sei, passar por outras coisas, então Deus leva. Mas aí Deus prepara para a morte, tira o medo da morte, tira o pânico da morte. A pessoa relaxa em Deus, entende? Então veja que importante esse sacramento, gente. Muitas vezes nós ficamos com medo de levar o sacramento. Ah, não, a pessoa vai ficar apavorada se eu falar para ela que ela vai receber a unção dos enfermos. Então explica, não é para você morrer, é para você ser curado, entende? Está aí. Quando receber o sacramento da unção dos enfermos, quem é que pode receber? Quando se pode receber? Não é qualquer doença não, viu gente? Não é qualquer dor de barriga não que chama o padre para dar unção. Não, é uma doença grave. Olha o que diz a documentação da igreja. Olha aqui. O catecismo, parágrafo 1528. Você sabe que o catecismo ele é uma síntese de todos os documentos da igreja. O catecismo não é um documento novo. Não. O catecismo ele é um compêndio do Código de Direito Canônico, das Constituições Apostólicas, das encíclicas, né, etc. Então, o catecismo diz aqui o seguinte: o tempo oportuno, prestem bem atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. O tempo oportuno para receber a Sagrada Unção é certamente aquele em que o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte, devido à doença ou à velhice. Então, vejam bem, quando é que se deve dar a unção dos enfermos? Só quando a pessoa começa a correr risco de morte. Então é preciso perguntar para os médicos: o paciente, o doente, já começa a correr risco, ele pode morrer? Se pode, está na hora da unção. Então não é qualquer, ou então na velhice. A pessoa, o velho, vocês sabem, né? O velho é o velho, né? Tudo nele já está usado, já está gasto, né? Então, o velho ele tem muito mais possibilidade de morrer de repente do que uma pessoa jovem. Isso dentro das estatísticas. Então, o velho, numa situação de enfermidade, ele deve receber a unção. Especialmente se o médico disser, é uma doença grave. Vamos lá. Ainda o catecismo, no parágrafo seguinte, 1529, ele diz assim: cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a Sagrada Unção. Da mesma forma, pode recebê-la novamente, se a doença se agravar. Então, ele recebeu a unção, a doença agravou, pode receber de novo, não tem problema, ok? Os únicos sacramentos que não podem ser repetidos, nós sabemos bem: batismo, crisma e ordem. Esses 3 não podem repetir. Casamento pode repetir de novo, se a pessoa ficou viúva, pode casar de novo na igreja. Eucaristia pode repetir, né? Claro, a confissão pode repetir, né? Mas a unção também pode repetir. O que mais? Aqui, uma citação do Código de Direito Canônico, 1004, 1005 e 1007. O Código de Direito Canônico, ele coloca essas coisas também. A unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. Olha aí, oficialmente a igreja diz isso. Não é um sacramento só para a morte. Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Eu estou repetindo isso aqui porque eu passei o que está no catecismo, agora estou passando o que está no Código de Direito Canônico. Então, vou mostrar que os dois dizem a mesma coisa. A pessoa começa a correr risco de morte ou problema de velhice, pode receber. Ok. Que mais que nós temos aí? Tem mais uma orientação que a igreja coloca. Quem é que pode ministrar e quem pode receber a unção? Uma coisa que eu quero dizer antes,
Eu vou deixar isso aqui para a gente continuar depois do intervalo, tá? Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa que vai fazer uma cirurgia, e é uma cirurgia grave, que ela corre risco de morrer na cirurgia, ela deve receber a unção dos enfermos antes. Entende? Isso é uma pessoa jovem até, uma cirurgia pesada, sei, cerebral, sei que os médicos disseram, olha, realmente pode não sair da cirurgia, então receba a unção. Ou o velho aí, ele deve receber unção antes de uma cirurgia, porque evidentemente o velho tem mais possibilidade de ter problema na cirurgia do que uma pessoa nova, entende? Então isso aí também, então, fica claro o seguinte, não é qualquer doença que a pessoa receba unção, não, o documento será bem claro, é quando começa a haver risco de vida. Muito bem, está na hora do intervalo, vamos fazer um intervalo e de volta aqui para conversar mais algum aspecto desse sacramento. Muito bem, meus caros amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero agradecer as pessoas, né, que têm contribuído com a Canção Nova. Que beleza, né? A campanha no mês de outubro fechou com 101%. Olha, não é sempre que isso acontece, não. Então, olha, muito obrigado em nome da Canção Nova, em nome do Padre Jonas, que é o fundador da Canção Nova. Muito obrigado a você que contribui com a Canção Nova, contribuiu nesse mês de outubro, né? E graças a Deus, porque o final do ano, vocês sabem, né? Novembro já tem que pagar metade do 13º do pessoal, dezembro tem que pagar outra metade, tem que pagar o salário também. Então, é pesado, né? Mas graças a Deus, né? A providência divina e a generosidade, né, dos telespectadores da Canção Nova tem correspondido. Então, nós queremos deixar aqui esse agradecimento, especialmente nesses 30 anos da Canção Nova. Esse ano, nós estamos completando 30 anos. Gente, não é brincadeira, não, sabe? Você ter 30 anos de evangelização, 24 horas por dia, na rádio, na TV, na internet, nas casas de missão. E olha, eu estou aqui desde a rádio já são 40 anos, né? Que beleza, é um verdadeiro mutirão de evangelização, não tem preço, graças a Deus. Então, a Canção Nova quer te agradecer. Eu já mostrei aqui, nesse assunto que nós estamos conversando, já mostrei o livro sobre os sacramentos, né? Para entender o certo, todas essas aulas, que eu dei umas 10 aulas sobre os sacramentos, tem aqui, e eu quero mostrar um livro que eu escrevi, né? Refletindo sobre a questão da morte, o cristão diante da morte. Aqui, claro, entra a unção dos enfermos e muitas outras coisas, né? O povo pergunta muito, o que vem depois da morte? Céu, inferno, purgatório, juízo final, segunda vinda de Cristo, né? O mundo vai acabar, não vai acabar, como é que é? Tudo isso que a igreja ensina, eu coloquei aqui nesse livro para a gente meditar. E quero mostrar um livro de Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares é um bispo bem conhecido. Está aqui a fotinho dele aqui, olha. É bispo de Palmares, né? Em Alagoas, em Pernambuco. Ele escreveu esse livro, né? A Caminho da Terra Prometida. É uma reflexão profunda que ele faz em cima do livro do Êxodo. E Dom Henrique escreveu também um livro sobre escatologia. O que é escatologia? Nós temos aqui na canção. Escatologia são os últimos acontecimentos, né? Ele chamou de o fim do mundo. Portanto, escatologia tem o subtítulo de o fim do mundo. Então, tudo isso também tem, de certa forma, ligação com os nossos sacramentos, ok? Vamos continuar, falando da unção dos enfermos, tá? Então, quem pode ministrar e quem pode receber a unção dos enfermos? Vamos lá. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros podem administrar o sacramento da unção dos enfermos. Então, o leigo e o diácono não pode, tá? Para conferi-lo, empregam no óleo consagrado pelo bispo, aquele óleo que o bispo benze na missa dos santos óleos da quinta-feira santa, né? Ou em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. Se o presbítero, o padre, não tem o óleo que o bispo benzeu lá na quinta-feira, ele mesmo pode benzer um óleo e usar esse óleo para a unção dos enfermos, certo? Está lá no catecismo,
parágrafo 1530. Eu vou citando essas fontes todas para você ficar seguro de que eu não estou estudando nada da minha cabeça. Pode passar? Aí no Catecismo, 1515, ele fala assim: permite-se receber a unção nos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. É aquilo que eu falei. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. O que eu falei antes do intervalo está documentado aqui no parágrafo 1515 do Catecismo. Tá? 1516, o Catecismo diz assim: é dever dos pastores, agora presta atenção, os pastores, os padres, né? Principalmente, instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Né? Contar para os fiéis, ele perdoa os pecados, ele prepara para a morte se for o caso, ele cura, entendeu? Porque muita gente fica com medo, né? Que os fiéis incentivem os doentes a chamar os sacerdotes para receber esse sacramento. Olha, citação do Catecismo: que os fiéis incentivem os doentes a chamar os sacerdotes para receber esse sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de um pastor e de toda a comunidade eclesial, a igreja, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. A igreja, a família, né, deve ajudar a pessoa. Vamos lá. Na carta aos Hebreus 2,15, há uma citação que é colocada no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1520, que diz assim: a principal graça desse sacramento é uma graça de reconforto. Eu já falei isso, né? De paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou a fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo. Veja, é um dom do Espírito Santo, que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno. Sabe, na hora da morte, gente, ou na hora de uma doença grave, muitas vezes o demônio se aproveita da situação, da fraqueza da pessoa, para tentar. Então o sacramento da unção, olha que coisa bonita, fortalece contra as tentações do maligno. Tentação de desânimo e de medo da morte. Tá? Olha aqui. Parágrafo 1520 do Catecismo da Igreja. Está aí. O que mais? Esta assistência do Senhor pela força de seu Espírito Santo, é o Espírito Santo, a gente sabe que é o Espírito Santo que age em todos os sacramentos. Então, essa assistência pela força do Espírito Santo quer levar o enfermo à cura da alma, mas também a do corpo, se for essa a vontade de Deus. Isso é do Concílio de Florença, que aconteceu lá por volta do ano 1400 e pouco, antes do Concílio de Trento. Além disso, se ele cometeu pecado, eles serão perdoados, né? Já coloquei isso do Concílio de Trento. Pode passar. Como era a unção dos enfermos no começo da igreja? Lá no começo da igreja, nos primeiros séculos, será que a igreja já usava a unção? Vamos ver. Vamos ver algumas citações muito importantes. Por exemplo, olha aqui, Santo Hipólito de Roma, olha o ano, nasceu em 160, morreu em 235. Olha o que dizia Santo Hipólito, foi mártir. Ele dizia o seguinte, está lá na tradição apostólica dele, é uma obra dele, tradição apostólica de Santo Hipólito de Roma. Ó Deus, que santificastes este óleo, concedendo a todos que são ungidos e por ele recebem a santificação, como quando ungistes os reis, os sacerdotes, os profetas, assim concedei que ele possa dar fortaleza a todos os que dele se valem e saúde a todos os que o usam. Então, olha, como a igreja já usava, né, a unção com óleo desde praticamente segundo século, né? Isso é registro que a gente tem, não quer dizer que não tenha registro até de antes, né, do século II. Pode passar. Orígenes que foi de Cartago, né, bispo em Cartago. Olha a data, nasceu em 184, morreu em 254. Orígenes dizia o seguinte, é padre da igreja, daqueles padres da igreja famosos. Além disso, aqueles que estão também com 70 anos, olha o que ele dizia,
Se bem que arduamente, sofridamente, nesse caso deve ser realizado o que também o apóstolo Tiago diz. Continua. Se, pois, alguém está enfermo, ele citando, Orígenes citando, que chame o presbítero da igreja, etc, 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 que eu já citei a citação de Tiago. Então, veja bem, Orígenes, lá no século II, já citava Tiago, né, para a unção dos enfermos. Isso está lá nas homilias dele sobre os Levíticos, né, 2:4, 244, etc. Muito bem. Então, vejam que a igreja sempre usou. Eu gosto de voltar sempre às origens da igreja para mostrar o seguinte, aquilo que eu falo, o que o Espírito Santo vai depositando no coração da igreja nunca acaba. Porque o Espírito Santo ele não se contradiz. Se ele ensina alguma coisa para a igreja no século I, século II, é a mesma coisa do século X, do século XXI. Isso que é bonito na igreja. O mundo quer que a igreja mude, o povo gosta do novo, da novidade. A gente não. Aquilo que é de Deus não muda, porque aquilo que é de Deus é a verdade. Uma coisa que nós temos que entender, a verdade não muda. Vou dar só um exemplinho para você, que todo mundo conhece. Todo mundo chegou até a 8ª série. Você estudou lá o teorema de Pitágoras, né? Quando você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Hoje se ensina em tudo que é escola do mundo. Mas quando é que isso foi descoberto? Foi descoberto 400 anos antes de Cristo, Pitágoras, filósofo grego. Por que não muda? Já tem 2.400 anos. Porque é verdade. E a verdade não muda. Por isso que a doutrina da igreja não muda. Entende? O que muda é porque é imperfeito. São João Crisóstomo, doutor da igreja, vamos passar lá para o século IV. Olha que ele diz, São João Crisóstomo foi mártir, no ano 407, em Constantinopla. Grande santo doutor da igreja. Porque não somente no tempo da conversão, mas depois também, eles têm autoridade para perdoar os pecados. Está falando dos presbíteros. Está alguém doente entre vós? Está dito que chame os mais velhos da igreja. Esses mais velhos da igreja, os anciãos, eram os presbíteros no tempo deles. E que esses orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, vocês estão vendo? Século IV, a igreja usava a unção. Não é nada de novo na igreja. O que mais? Ele continua, e a prece da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele cometeu o pecado, esses lhe serão perdoados. Né? É no documento dele sobre o sacerdócio, né? De São João Crisóstomo, bispo doutor da igreja, um homem fantástico. Vamos lá. Bom, até o século IX vai aí do ano 800 até o ano 900. Até o século IX, os documentos da igreja não tinham assim um rito exato da unção como hoje. Apenas as fórmulas da bênção com óleo que era aplicada aos doentes de todos os tipos. Né? A gente sabe que a liturgia, que os sacramentos formam a liturgia da igreja. Os ritos foram sendo aperfeiçoados pela igreja ao longo do tempo. Né? Então, apenas as fórmulas de bênção com óleo que eram aplicadas aos doentes de todos os tipos. Não apenas no caso de moléstias graves. Isso era feito nos casos até por leigos. Só que depois a igreja foi entendendo melhor a unção, né, etc. Agora, o leigo pode ungir alguém com óleo? Bom, tendo um óleo abençoado por um padre, o leigo pode usar, mas não no sentido de aplicar uma unção dos enfermos. Entendeu? Ele pode ungir alguém com óleo, né? E aí é até bom, sabe, pedir autorização dos bispos, sabe? Porque eu conheci um bispo que não autorizava os leigos a usarem óleo, ungir as pessoas com óleo. Bom, então, como é uma coisa assim que pode deixar uma certa dúvida, não custa perguntar para o seu bispo, eu tenho um óleo bento comigo, eu posso usar esse óleo? Não é para ministrar a unção dos enfermos, é para apenas rezar e pedir a Deus a proteção, a saúde, a cura daquela pessoa. Né? Muito bem, mas no documento lá agora do ano 503, eu estou avançando no tempo, vocês estão percebendo que cronologicamente nós estamos crescendo, né? São Cesário de Arles, bispo de Arles na França,
O que ele disse no ano 513? Quando vem uma doença, o enfermo recebe o corpo e o sangue de Cristo. É a Eucaristia, o viático às vezes, né? Humildemente peça o óleo unguento dos sacerdotes e unja o seu corpo para que nele se realize o que está escrito. Está escrito lá na carta de São Tiago. Então vocês estão vendo que na cronologia da igreja vai caminhando. O que mais? Vede, irmãos, que aquele que na enfermidade vai à igreja merecerá receber a saúde do corpo e obter o perdão dos pecados. Visto que podemos encontrar na igreja esses dois bens, como é possível que homens infelizes causem assim mal imenso, recorrendo aos magos, aos feiticeiros e aos adivinhos? Para quê? Na doença, na enfermidade, ir atrás dos adivinhos, dos magos, dos feiticeiros? Não, ele está dizendo, não, chame o presbítero da igreja para ungir com óleo. Nós somos cristãos, né? Daí, é o sermão 13 dele, né, de São Cesário de Arles, lá do ano 500. O que mais? São Bento da Venerável, doutor da igreja, avançamos mais um pouco, agora já estamos no século VII, né? São Bento Venerável era fantástico, né? E, tanto é que é doutor da igreja. Ele comentando aquela passagem lá de Marcos 6, 12, 13, né? Que os apóstolos ungiam as pessoas e os demônios saíam, os doentes ficavam curados, comentando aquela passagem, São Bento da Venerável coloca o seguinte: deste texto deduz-se com evidência que o costume da Santa Igreja de ungir os possessos ou qualquer outro doente com óleo consagrado, pela bênção do bispo, foi-nos entregue pelos apóstolos. Olha aí que coisa importante. Foi-nos entregue pelos apóstolos. Tá certo? Tiago era apóstolo, né? Quando ele coloca isso. Então a igreja não tem dúvida, né, de colocar isso para nós. Isso está lá, essa citação a gente encontra na Patrologia Grega, né? 92. A Patrologia Grega é a coleção de livros dos padres da igreja, que ao todo, se pegar a patrologia do Ocidente, a patologia do Oriente, dá mais de 600 volumes. E como é que esses homens estudaram, escreveram, né? Colocaram para nós estas coisas. O que mais? Bom, ainda mais citação dele, que está na Patrologia Grega 93. A atual praxe da igreja quer que os enfermos sejam ungidos com óleo consagrado e que sejam curados pela oração que acompanha a unção. E não só aos sacerdotes, mas, como escreve o Papa Inocêncio, também a todos os cristãos é lícito fazer o uso do mesmo óleo. Agora vejam bem, lá atrás, hoje a gente normalizou isso diferente, tá? Realizando ele ou seus caros uma unção quando a doença os molesta. Então fica bem claro, naquilo que eu já falei, ministrar a unção só o sacerdote. Se o leigo usa o óleo bento, não é para ministrar a unção, era para pedir a cura da pessoa. Como usa a água benta, como usa o sal bento, né? Muito bem. Todavia, só ao bispo é permitido benzer tal óleo, ou seja, o óleo da unção. Um óleo comum, qualquer sacerdote pode benzer. O óleo que não é para unção, né? A partir do século VII, a bênção do óleo dos enfermos era reservada ao bispo na Quinta-feira Santa. E isso acontece hoje. Quem participa da missa, né, da Quinta-feira Santa, tem a chamada missa dos Santos Óleos, que o bispo benze o óleo que é usado no batismo, o óleo que é usado na crisma e o óleo que é usado na unção dos enfermos. Inclusive, eles têm cor diferente, né? Exatamente para diferenciar cada um deles, né? O que mais? A partir do século IX, apareceram os primeiros rituais da unção dos enfermos, né? A administração do sacramento passou a ser feita só pelo clero. Olha aí, a partir do século IX, passou a ser feita só pelo clero. A unção foi sendo considerada uma graça de preparação para a morte, sendo mais valorizados os efeitos espirituais. Ok? Muito bem. Tem mais slides?
Pode colocar. E o Concílio de Trento, que eu já citei, no ano de 1551, enfrentando a objeção dos protestantes, que negavam os sacramentos, inclusive a unção dos enfermos, a reforma protestante, né? Ratificou a veracidade do sacramento, confirmou a validade do sacramento, afirmando que foi instituído por Jesus Cristo. Então, o Concílio de Trento deixou bem claro, aliás, não só o sacramento da unção, mas todos os sacramentos. Acabaram os slides? Então, acabaram os slides, eu ainda tenho aí um tempinho que eu queria colocar o seguinte. Tem quantos minutos ainda? Uns 5 minutos, né? Por aí. Então, nós concluímos aqui a aula sobre os sacramentos da igreja, que é fundamental. Então, eu queria aqui retomar o seguinte, a importância do sacramento. Nesse livrinho, para entender os 7 sacramentos, eu faço uma introdução, onde eu explico a importância dos sacramentos. Vocês estão vendo aqui nesse livrinho, vou pedir para dar um close aqui, o cordeiro imolado. E aqui vocês estão vendo que desce do cordeiro 7 cruzinhas vermelhas, que significam o quê? O sangue do cordeiro. Então, os 7 sacramentos, eles provêm da cruz de Cristo. Lá na minha cidade, em Lorena, tinha lá um quadro maravilhoso, infelizmente retiraram. Já faz tempo, lá na Capela do Santíssimo, era uma cruz, né? E o cordeiro imolado, bem assim, no meio da cruz, e do peito do cordeiro jorrava o sangue, e aquele sangue descia pela cruz, dali brotavam os 7 sacramentos da igreja. Então, os sacramentos da igreja, eles são a aplicação a nós do mistério da cruz de Cristo. Eu mostrei hoje aqui esse devocionário da Canção Nova da Santa Cruz. É da Santa Cruz de Cristo que descem os 7 sacramentos. Ou seja, cada sacramento que a igreja ministra vem do próprio Cristo, do sangue de Cristo, da paixão de Cristo, dos méritos de Cristo. Por isso que a igreja diz o seguinte, que os sacramentos, ele é ex opere operator, ou seja, é Cristo que opera. Cumprido o rito, pelo ministro legal, a graça acontece. Por isso que o sacramento não pode ser recebido à distância. Não, o sacramental pode. Qual é a diferença do sacramento para o sacramental? O sacramental, né, por exemplo, você usa uma medalhinha aí no pescoço, né, um Agnus Dei. Isso aqui é o Agnus Dei. O que é o Agnus Dei? Às vezes eu pergunto, o Agnus Dei é a cera do Círio Pascal, né, lá do Papa. Depois ele é colocado num espécie de um relicário e abençoado, né, e a gente pode usar. Ou uma medalhinha, aqui, por exemplo, a medalhinha que eu uso de Nossa Senhora, né, das Graças, ou crucifixo. Isto é um sacramental. O sacramental é um sinal, é um símbolo que ele nos dá a graça de Deus. Ele propicia a graça de Deus, mas desde que eu tenha fé. E depende da minha fé, e se for, por exemplo, uma bênção de um sacerdote, depende também da santidade do sacerdote. Quanto mais santo, mais o sacramental age com poder. Diferente do sacramento. O sacramento não interessa se o padre é mais ou menos santo. Consagrou a Eucaristia, está consagrado. É o corpo de Cristo. Entendeu? Não depende, como sacramental, da intensidade da fé do fiel e da intensidade da santidade do ministro. Então, os sacramentos, por quê? Porque eles vêm diretamente de Cristo. Aí é importante a gente lembrar isso, né? Quando a igreja batiza, é o Cristo que batiza, através do ministro. Quando a igreja crisma, é o Cristo que crisma, através do bispo. Quando a igreja perdoa pelo sacramento da confissão, é o Cristo que perdoa através do sacramento da confissão. Quando o sacerdote ministra, consagra o pão e o vinho,
É o Cristo. Quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo, não é o meu do sacerdote, é o Cristo falando pela boca do sacerdote. Isto é o meu corpo. Isto é o cálice do meu sangue. Não é o sangue do sacerdote que está ali, é o sangue de Cristo. Estão entendendo o que é o sacramento? E a mesma coisa, né, no casamento, é o Cristo que une. Jesus diz, não separe o homem o que Deus uniu. Olha quem que une. Deus. Está certo? Na ordem, é o Cristo que unge aquele sacerdote nas suas mãos, com o óleo, né, da unção, para que ele realize principalmente 3 atividades. Ele abençoe em nome de Deus. Ele celebra o sacramento da igreja. E ele pregue o evangelho. Né? É o papel principal do sacerdote. E na unção dos enfermos, nós já vimos hoje. É o Cristo também, que vem em socorro do doente, como Cristo ia em socorro dos doentes lá na Terra Santa. Ia curar os enfermos, aleijados, coxos, cegos, surdos, etc. Né? Está aí. Então, aqui, com isso, eu encerro essas nossas aulas sobre os sacramentos. Agradeço, né, as pessoas que me acompanharam aqui de perto e também as pessoas que me acompanham de casa, tá certo? Eu sempre termino o nosso programa, não é, pedindo aos sacerdotes que estão em casa, quem sabe até algum bispo, né, que nos dê a bênção. Como eu falei, a bênção, como é um sacramental, pode ser dada à distância. Agora, a bênção depende do meu fervor, da minha fé. Então, eu quero pedir aos sacerdotes, diáconos também, né, que nos dê a bênção. Nesse mês de novembro, o mês das almas, né, que nós vamos rezar muito por elas, que Ele nos dê a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, que desça sobre todos nós, sobre nossas famílias, né, esta bênção poderosa de Deus através dos seus ministros ordenados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.